gente encerrar, esse movimento agora, talvez não tenhamos as manifestações nas ruas, mas se dá a partir de manifestações pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Até eu vejo como uma tentativa da sociedade em pressionar mudanças, e agora por parte do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê essa ação pelo impeachment dos ministros, uma tentativa de promover a mudança, principalmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal? Pois bem, Ananias, primeiro, tecnicamente, né, existe a previsão constitucional do impeachment, tanto do presidente da República, como de deputado, como de senador, como de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, havendo, né, aquela responsabilidade em relação aos atos que podem ser lá imputados, desde crimes de responsabilidade até outros tipos de atitudes irregulares que podem ser enquadradas como objeto do impeachment, é um instrumento que deve ser usado. O que a gente tem que entender, diferente de um julgamento técnico de um juiz, de um tribunal, o impeachment ele tem uma carga de julgamento muito política. E não aqui no sentido pejorativo de politicagem, mas num sentido efetivamente de um julgamento político, além da técnica da norma, digamos assim. Então, esse é o grande ponto-chave, né? Você pega na história do Brasil uma presidente recente que sofreu impeachment, né? Inclusive a partir de um estudo técnico muito bem realizado lá no Tribunal de Contas da União, pelo membro do Ministério Público, um colega nosso que fez um trabalho muito bom, o nosso colega Júlio Marcelo, que é membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. A partir das chamadas pedaladas, houve aprovação do impeachment. Claro, daí é o que eu estou dizendo, dentro do jogo de bastidores. Se aprovou impeachment porque achava aquelas pedaladas absurdas, ou se aprovou impeachment porque boa parte do Centrão não obteve a moeda de troca que queria. Então, esses questionamentos entram no... Então, em relação aos ministros do Supremo, me parece, torno a repetir, que a falta de confiança, que a falta de coerência, que a instabilidade jurídica que o próprio Supremo se botou em xeque, motiva esses questionamentos. E me parece bastante legítimo boa parte da população questionar esses ministros e dizer, olha, esse cara merece ser impeachmentado ou pelo menos ter um processo de impeachment para eventualmente ser responsabilizado. Até para pararem de serem deuses, né? Porque muitos, sem generalizar, muitos ministros do Supremo se comportam como deuses, fazem o que querem, como querem, a hora que querem. Instauram um inquérito para apurar fatos criminosos, fazem a instrução desse inquérito e julgam esse inquérito. Então isso é a própria Inquisição, né? Um próprio órgão fazer tudo isso. Então são questionamentos que a sociedade está a questionar. Agora, torno a repetir, nos bastidores podem também ter outros interesses não tão republicanos querendo usar esse impeachment de forma inadequada. Mas faz parte da democracia, a população tem que se mobilizar. Acho que o grande problema das redes sociais são as fake news, não só as fake news de informações falsas, mas a fake news no sentido de manipulação da informação. Então, quando você vende uma meia-verdade, quando você manipula fatos, como é o caso, por exemplo, da Lava Jato, você vai com aquela informação, plantando ela diariamente, e você vai botando, ainda que inconscientemente, no inconsciente coletivo, de que está tudo errado, de que houve erros e de que não está nada certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a população tem que se informar, a população tem que checar informações e, claro, exercer o seu direito de cidadania. E acho que entre eles está, sim, o direito de exigir um impeachment nos termos da Constituição, dentre os quais o impeachment, se for do caso, também de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, inclusive, por opinião pessoal, não como promotor, como cidadão, alguns ministros aí já estão dando bastante argumentos para que se efetivamente se instaure
o impeachment legal, constitucional, dentro de toda a regularidade que o procedimento deve obedecer contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho que já é chegada a hora, inclusive.